Anji-sou era um aluno do terceiro ano de cirurgia geral, mas infelizmente foi de base depois de brigar com seu professor e ser deixado pela sua namorada. Por conta de suas boas ações ele recebeu uma chance de viver mais uma vez, mas agora reencarnou no corpo de um garoto que tinha sido espancado por bandidos da montanha. Esse corpo era de um cirurgião lendário. Agora o protagonista tenta sobreviver e se destacar como um lendário cirurgião. A história começa numa festa onde é possível ouvir alguém gritando para tirar as mãos dela. Duas meninas estão sentadas no sofá e uma delas coloca a mão na boca em choque. O herói se apresenta como Anji-sou. Ele é nosso personagem principal e estudante do terceiro ano de cirurgia geral. Um cara dá um soco no rosto do outro. Logo que foi atingido voa para o lado e cai no sofá derrubando a mesa com bebidas e comidas. O protagonista acaba de perder seu futuro. Ele pergunta como aquele homem ousou tocar na sua namorada. O homem que foi atingido se levanta e grita perguntando como ousou bater no seu supervisor. Ele continua gritando que o é louco e psicopata. O prota responde que ele pode fazer qualquer coisa mas não encostar em sua namorada. Infelizmente a atitude do nosso protagonista teve um retorno ruim. Um homem de jaleco em pé perto da mesa pergunta a An sobre bater no professor. Ele pergunta quem ele acha que é e o que aconteceu. Nesse momento o protagonista foi expulso do hospital universitário sem se tornar especialista. O garoto caminha pelo corredor e joga seu manto no lixo. Depois de deixar o hospital ele até procurou outras instituições médicas privadas, mas logo foi questionado sobre para quem seu pai trabalhava. Disseram que seria difícil para ele escolher uma especialidade, e consequentemente foi recusado em todos os lugares porque não era de uma boa família. Até que o jovem felizmente conseguiu encontrar um investidor que pudesse ajudá-lo a abrir uma pequena clínica particular. O tal sócio apertou sua mão e disse com um sorriso que ele consegue reconhecer pessoas talentosas. O protagonista fica muito feliz com essa grande oportunidade, mas chegando no escritório ele logo percebe que o homem desapareceu e todos os móveis e eletrodomésticos foram com ele. O sócio também levou todo o dinheiro que investiu. O jovem vai à polícia onde um funcionário mostra no banco de dados onde é o apartamento do suspeito, e pergunta a An se ele já tentou verificar o lugar. O protagonista responde que já ouviu o nome de tais apartamentos algumas vezes. Então o garoto lembra que este é o lugar onde o professor que ele brigou anteriormente morava. An percebeu que o investidor era amigo do seu professor. Depois de um tempo, o protagonista e sua namorada estão em uma mesa em um café. A garota diz ao prota que sabe que ele está passando por um momento difícil agora, mas ela sugere que eles cancelem o casamento. Ele fica surpreso com a garota saindo, mas ela fala que conheceu alguém. O jovem tenta impedi-la, mas sem sucesso. O garoto acabou se afundando em bebidas. Sua vida foi arruinada e ele estava no fundo do abismo. O cara está caído no chão entre as garrafas vazias de álcool. Depois de algum tempo, An retorna ao hospital de terno e resolve pedir desculpas ao professor para tentar voltar para a faculdade. Ele desiste de bater na porta e decide entrar de uma vez. Nesse momento o garoto congela. Ele vê no escritório sua ex-namorada beijando o professor. An estava explodindo de raiva e grita que eles são animais insignificantes. Eles imediatamente debocham dizendo que não era isso que ele pensava, e a garota diz que foi forçada a fazer isso. Quando chegou a noite, o prota estava passando por um beco até que viu um cara de capuz chamando por ele. O homem pergunta se ele é Anji-sou. O garoto obviamente não entende como o estranho o conhece, mas o cara rapidamente acerta no estômago com um objeto afiado. Seu corpo foi colocado no porta-malas do carro e levado até uma floresta. O bandido cava um buraco e joga nele. O ladrão fala ao telefone com o professor e diz que agora o jovem está sendo enterrado. O homem lembra que ele deve mandar a outra parte do dinheiro. Anji-sou neste momento puxa sua mão para cima e pede para salvá-lo. Ele ouve a palavra professor e percebe quem foi o mandante. O garoto diz que não pode ter um fim tão miserável. Lágrimas estão rolando de seus olhos e ele fala que isso não é justo. O protagonista infelizmente teve seu fim. De repente seu corpo começa a brilhar e o garoto não entende o que está acontecendo. Ele ouve um som e seus olhos espirituais foram abertos. O jovem não acredita que está vivo. Uma tela aparece à sua frente no qual falava sobre seu fim e diz que esse é seu julgamento, onde ele vai descobrir se vai para o inferno ou o céu.
Anjisou tem 1072 pontos de boas ações. Se ele tiver uma pontuação alta, então ele pode comprar um bilhete para o paraíso por 100 pontos ou comprar um bilhete de ressurreição por 1000 pontos. A olha em volta perguntando onde ele está. Ele examina seu corpo imaginando que está sem vida. Pelo menos ele tinha certeza disso já que foi mortalmente ferido. O protagonista é um espírito que ainda está vivo e está atualmente na fase de julgamento. Como o jovem tem uma pontuação alta para boas ações, ele pode ir para o céu, mas ele é novamente informado sobre o bilhete para a ressurreição. Se ele quiser, pode tentar viver uma nova vida. O protagonista parece confuso e ele tem que escolher dentro de 30 segundos o bilhete, ou o céu será automaticamente comprado por ele. A contagem regressiva começa. An não entende por que há tanta pressa e pede para lhe dar tempo para pensar. O jovem acredita que se ele for para o céu todos os seus pontos queimarão. Ele percebe horrorizada que 25 segundos já se passaram. Ele grita ressurreição e logo é informado que escolheu o bilhete de ressurreição. An é convidado a escolher um lugar onde quer renascer, já que seu trabalho anterior é o de médico e ele tem habilidades em cirurgia. Ele será transferido para um lugar onde ele pode aplicar suas habilidades. O protagonista é questionado se concorda com isso. Ele responde que concorda. O sistema ofereceu um lugar onde ele pode aparecer. Um lugar onde há menos de 10 pacientes. Um lugar onde há menos de 20 pacientes ou um lugar onde há muitos pacientes. O protagonista estuda a escolha apresentada, pensando que terá que tratar os pacientes assim que reviver. Ele acha que um lugar com um monte de pacientes será útil, já que será capaz de salvar muitas vidas e ganhar um bom dinheiro. Anjisou escolhe um lugar onde há muitos pacientes e diz que ele gostaria de ser fiel ao seu trabalho como médico. Depois disso ele teve que tomar muitas outras decisões. É informado de que ele tomou com sucesso todas as decisões e lhe desejam uma vida feliz. O protagonista pede para saber quem lhe deu essas informações. O garoto estava em dúvida se era um anjo ou algo parecido com um robô, mas em resposta ele só recebeu o silêncio. O protagonista percebe um turbilhão de energia e foi puxado por ela. Do nada ele acorda deitado no chão. O jovem se levanta perguntando se realmente ressuscitou e por que está sentindo essa dor. A ferida no peito do cara cicatriza muito rápido e ele percebe a ferida está cicatrizando. An pula e grita que fez a escolha certa, mas de repente ele congela e vê um lugar de carnificina na frente dele. Uma aldeia em chamas e corpos de feridos estão por toda parte. Ele ouve gritos de alguma criança. Está chamando a mãe. O jovem não entende o que está acontecendo e por que há um campo de batalha à sua frente. Ele tem uma dor de cabeça muito forte e começa a ver fragmentos do passado. An entende que essas são lembranças do antigo dono do seu corpo. Além disso ele vê que renasceu no período dos Três Reinos. Então o protagonista desce a colina até o campo de batalha. Os corpos dos feridos estão caídos no chão pedindo socorro. Uma mulher está chorando sobre o corpo de um cadáver. Nesse momento, ele está olhando ao redor do matadouro e não entende o que aconteceu. Até que ouve alguém gemer com dor. Ele cai de joelhos na frente do homem ferido e pede que o deixe olhar seu ferimento. O homem abre um olho e pede a Anjisou para salvá-lo. O protagonista percebe que não tem luvas nem água para lavar as mãos. Então fica se perguntando o que ele deve fazer. O homem tosse com dor e em seguida o protagonista é chamado por um homem que se dirige a ele como um jovem mestre. O homem cai de joelhos na frente de An e pergunta se ele está bem. O prota recebe uma memória e chama o cara de tio Wang-san, e diz que ele está feliz por Wang estar bem também. O homem pega sua mão e pergunta por que ele tem tanto líquido vermelho. Ele questiona se seu mestre está realmente ferido. An responde que está tudo bem e aquele líquido vermelho não é dele. De qualquer forma ele pede que o homem encontre um poço e pegue um pouco de água limpa o mais rápido possível, e ele diz que vai precisar de uma agulha e linha. O homem fica espantado com o fato de seu jovem mestre falar tão gentilmente. An responde que o homem precisa se apressar e agora não é a hora de discutir tudo isso. Wang-san imediatamente corre para executar a ordem. O prota pensa que se estivesse no hospital usaria anestesia e costuraria o homem ferido monitorando os sinais vitais. Mas ele não está e mesmo assim precisa agir. An não tem escolha e começa a verificar manualmente os ferimentos. Ele percebe que suas mãos estão tremendo muito e se espanta com essa reação de seu corpo. O garoto entende que tem medo de tratar o homem, mas não pode deixar que a pessoa à sua frente vá de base.
An rangeu os dentes e percebeu que não tem tempo para se assustar. Ele dá um tapa no rosto dizendo a si mesmo para se recompor. Em seguida arregaça as mangas reunindo forças enquanto o homem geme de dor. An entende que será perigoso se o líquido vermelho bloquear as vias aéreas porque ele não tem um assistente. O garoto não consegue olhar para o estômago do homem e só pode prestar atendimento médico de emergência com as próprias mãos. As mãos do protagonista encontram a maior artéria, que em caso de ruptura pode levar ao fim da vida. Ele sente a artéria superior que se origina da aorta abdominal e supre o intestino da parte inferior. An Gi-soo percebe que as artérias renais estão bem e não há ruptura no intestino delgado. O garoto puxa sua mão e percebe o homem tem uma ruptura no intestino grosso. Então ele precisa remover o líquido vermelho estagnado primeiro. Alguém o chama e ele se vira para ver o criado com a ajuda de outras pessoas arrastando um enorme balde de água. An grita que isso é ótimo e pede que ele lhe traga um pedaço de pano limpo. O homem corre para executar a ordem novamente. O protagonista recebe a agulha e a linha que havia pedido. O garoto fica chocado com a grossura da agulha. O fio dado a ele não era apenas grosso, mas parecia algum tipo de corda. Isso levou An Gi-soo à loucura. Ele retorna ao tratamento e percebe com raiva que isso não se trata de uma sutura, mas parece que ele vai fazer algum tipo de bordado no corpo do cara, mas An não tem escolha e ele não pode simplesmente deixar o homem perecer. O protagonista começa a pensar que o anjo que o enviou para cá é um psicopata. Ele diz que se queria mandá-lo para esse inferno, então que desse pelo menos uma ferramenta. Nesse momento o protagonista pega a água pensando que não tem tempo para fervê-la. O garoto derrama a água e lava a ferida. Agora ele tem que colocar todas as entranhas de volta, mas para isso é necessário drenar a ferida. An percebe cuidadosamente que está dando tudo certo. O homem se move e o atrapalha, mas An tem apenas 2 pontos restantes. Ele terminou e respira cansado pensando que fez tudo o que estava ao seu alcance. Os pontos parecem melhores do que ele imaginava. Em seguida uma mulher corre para ele gritando. A mulher se joga no homem ferido e começa a chorar dizendo que não viverá sem ele. O prota fala que a operação foi bem sucedida e com a ajuda de Deus seu marido vai sobreviver. A mulher continua chorando e pergunta espantada como seu homem viverá se seu estômago foi rasgado. Ela olha assustada e pergunta se ele é um curandeiro. An responde que sim e diz que estudou medicina. Depois de algum tempo, o protagonista ajuda outro homem e diz a seus entes queridos que está tudo bem, e que ele logo virá aos seus sentidos. An nesse momento já está com outro paciente, mas esse ele infelizmente não conseguiu salvar. O garoto chateado fecha os olhos do homem. Ele se levanta e pensa que fez de tudo para salvar pelo menos uma vida. O sol está se pondo e felizmente esse dia acabou. O servo caminha ao lado de An dizendo que esses bandidos merecem um fim trágico. Wang diz que é bom que seu mestre não tenha se machucado. O protagonista responde que sim, imaginando que o mestre dos servos já foi de base e por isso ele entrou nesse corpo. O jovem fala que como os soldados já foram enviados, provavelmente os bandidos serão eliminados em breve. Wang responde que não pensa assim e diz que soldados não vão arriscar a vida em busca de bandidos, e se não fosse tão perigoso eles apenas os assustariam. Há também rumores de que bandidos subornam alguns funcionários. O protagonista responde que se bandidos estão pagando propina às autoridades era um completo absurdo. O cara fica inconformado com essa situação. Ele começa a lembrar que este é o 6º ano de Uipion, então no próximo ano a rebelião da Braçadeira Amarela começará e não haverá para onde escapar. O protagonista começa novamente a amaldiçoar o anjo dizendo que ele fez tudo isso de propósito. An diz em voz alta que não haverá terra em toda a China que não tenha sido capturada pela guerra. O servo não entende do que seu mestre está falando e pergunta se é com ele. O protagonista responde que não. Já à noite em sua casa, o servo diz que An deve tomar um banho primeiro porque se o virem assim vão pensar que ele está ferido. O garoto responde que vai fazer isso e agradece ao tio Wang-san por sua ajuda. O homem responde que nada fez nada demais. O prota derrama a água e lembra que o antigo dono de seu corpo caiu em uma emboscada quando estava retornando dos seus estudos no exterior. Ele se lava com água e começa a ter memórias que seu avô e pai partiram há muito tempo, então sua família
Perdeu todo o poder e grandeza. Sua mãe ficou doente por vários meses e depois de saber sobre isso o dono do corpo começou a ler livros sobre medicina. O irmão mais velho da família é Vabok e ele tem 21 anos. O segundo irmão tem 18 anos e seu nome é Vabum. O protagonista vê que toda essa história é estranha e confusa, mas parece que não tem outra escolha e ele vai ter que ficar nesse corpo. Alguém grita chamando seu nome. An se vira e percebe que seu novo nome era Vonha. O homem se aproxima e disse que ouviu sobre os acontecimentos pelo tio Wang-san, então pergunta se está tudo bem com ele. O protagonista responde que não se feriu e seu irmão diz que é um alívio. Ele ficou muito assustado quando descobriu sobre os bandidos. An pergunta sobre como a mãe deles está. O irmão responde que tudo está como de costume. Ela recentemente comeu um mingau e adormeceu. O protagonista acha melhor não acordá-la e diz em voz alta que ele deve vê-la amanhã. O irmão pergunta com uma cara séria se depois de tanto tempo no exterior ele só vai vê-la amanhã. An fica espantado e lembra que não vê a mãe há muito tempo. Ele seria tratado como um filho ingrato se não fosse vê-la. Então o protagonista diz ao irmão em voz alta que gostaria de ver a mãe agora. Mas o garoto imediatamente fica com o rosto triste dizendo que a mãe acabou de se deitar para descansar. Ele não pode agir como um egoísta e perturbá-la. Seu irmão pensa sobre isso e diz que ele está certo. A mãe lutou contra o sono por muito tempo e só agora conseguiu adormecer. É indesejável acordá-la agora. O irmão coloca o braço em volta do ombro de An e diz que o garoto é mais carinhoso do que ele. E diz que o garoto deve ter estudado muito na faculdade, então sugere que ele vá descansar. O protagonista se joga na cama e diz que este dia pode ser descrito como cansativo. Ele pensa no que deve fazer e por onde começar, mas imediatamente adormece de cansaço. O garoto ouve uma voz dizendo que todas as lesões internas e externas foram curadas e o corpo está funcionando corretamente. Amanhã chega. An se estica feliz na cama por ter tido uma boa noite de sono. Ele se inclina para trás e fica surpreso com o quão flexível ele é. O garoto começa a testar as capacidades de seu corpo e acaba sendo surpreendido. Ele pode facilmente ficar em suas mãos. O jovem não vê nada de errado em ser tão flexível. Agora é hora de um lanche. O protagonista sente-se frustrado à mesa e olha para a comida. Não havia um único pedaço de carne. Sua comida é apenas à base de plantas. Ele olha para sua mão e diz que agora está no auge de sua vida, mas seu corpo é tão magro porque come apenas folha. O protagonista olha para seu segundo irmão e se pergunta como ele ficou tão forte. Seu irmão pergunta se ele foi atacado por ladrões ontem. O protagonista mastiga e responde que sim, mas felizmente ele escapou a tempo e não ficou ferido. O irmão conta que ler livros é uma preocupação importante, mas vale a pena cuidar do corpo. Então não faria mal para ele aprender artes marciais. An responde que a partir de hoje estará treinando. Os irmãos ficam espantados com suas palavras e um deles começa a rir, perguntando o que aconteceu com o garoto que parou de praticar artes marciais por causa da leitura de livros. O protagonista pensa consigo mesmo que foi esfaqueado com uma espada, então ele definitivamente não pode preferir ler. Outro irmão diz que ainda está impressionado com o encontro de ontem com os ladrões. O prota concorda dizendo que ele ainda está apavorado. O jovem se lembra de corpos feridos por toda parte. An diz que depois que quase foi de base, ele pensou em qual era o objetivo de colecionar livros, então é melhor aprender artes marciais para fugir para longe. Um de seus irmãos diz que ele está indo muito bem, embora ele não seja assim, mas conta que é bom que ele pelo menos consiga se defender. Outro irmão diz que se o prota se tornar um alto posto sendo oficial, ele poderá contratar alguém que seja bom em artes marciais. Nesse momento o garoto se levanta da mesa e decide visitar sua mãe. Eles se aproximam de seus aposentos perguntando se ela tossiu. Eles são orientados a entrar. Há uma mulher deitada na cama que fica espantada ao ver seu filho mais novo e pergunta sobre quando ele chegou. Ela pede para a empregada colocar um travesseiro sob suas costas para que ela possa se sentar na cama. A mulher, superando a dor, pergunta ao filho caçula por que ele já voltou se o festival da primavera está se aproximando. Fica surpreso com a condição de sua mãe e corre para ela perguntando se está tudo bem. A mulher responde através da dor que está tudo bem. O protagonista diz à mãe que ela disse que estava doente, então ele aproveitou e veio. A mãe responde que não está doente o suficiente para que ele abandone a escola. Ela pega o filho pela mão e diz que a doença vai passar com o tempo e ele não deve se preocupar muito. An entende que sua mãe tem problemas no fígado ou na vesícula biliar.
ele conta para a mãe, que vai examiná-la. Ela se inclina para trás cansada no travesseiro. O jovem acha que se a dor é devido ao fígado então é perigoso. Não é à toa que o fígado é chamado de órgão silencioso. O protagonista pressiona os dedos em sua mãe e ela grita. Quando Ann pressiona seu estômago com os dedos, ele entende que é definitivamente o fígado. Seus irmãos ficam surpresos. Um deles pega o protagonista pela mão e grita com ele, perguntando por que ele está machucando sua mãe. Ann pede ao irmão que o deixe fazer isso e diz que é importante. Ele explica que no exterior também leu alguns livros de medicina. Seu irmão fica com raiva dizendo para ele não fingir ser médico só porque leu algumas linhas dos livros de medicina. O cara chama ele de incompetente e diz que o garoto nunca se tornará médico, mesmo depois de ler todos os livros do mundo. O outro irmão os observa silenciosamente. De repente ele pergunta ao protagonista se o que o tio Wang-san disse ontem era verdade, que ele curou um paciente ferido. Então ele se aproximou e disse que ouviu falar que Ann curou um homem que teve seu estômago cortado e seus intestinos caíram. O irmão que brigou com Ann pergunta ao outro se ele está brincando, pois não era possível curar uma pessoa com o estômago ferido. O protagonista responde que é verdade e ele o curou. Isso causa choque aos outros. Ann diz que o homem terá muita sorte se sobreviver. Em resposta, o irmão pergunta sobre o significado das palavras de sobreviver. O jovem explica que mesmo depois de receber o tratamento uma pessoa ainda pode não resistir. Ele diz que o homem estava em estado grave e uma pessoa que sabe sobre medicina não pode ficar de braços cruzados em tal situação. O protagonista coloca a mão em seu coração e diz que desde que haja pelo menos uma pequena chance de salvar uma vida, ele não vai desistir. O irmão diz que sua determinação realmente parecia com a de um médico. Em seguida ele pede que examine sua mãe, dizendo que talvez assim o céu se comova com suas palavras e o ajude. O protagonista coloca as mãos na barriga da mãe, ele pressiona e pergunta se dói. Ela diz que dói, mas é suportável. Ele continua seu exame. O jovem entende que não se trata do estômago ou do fígado. Os principais órgãos da mãe estão em ordem, mas o branco dos olhos e da pele são amarelos. Ele pressiona para baixo e diz que vai doer um pouco. Agora a mulher começa a gritar muito alto. O protagonista diz que é como ele pensou. Sua mãe tinha uma inflamação na vesícula biliar. Ela se queixa de dor durante a palpação e dores reflexa. São dores que permanecem mesmo depois que não há mais pressão e sondagem. Ele olha para a mãe e pensa que ela está doente há vários meses, então deve ter sido muito difícil para ela. Ann acha que se a laparoscopia fosse possível, seria o suficiente para remover a vesícula biliar, mas agora ele não pode nem sonhar com tal operação. A mãe chama o filho com voz embargada e conta que está tomando um remédio prescrito por um médico e vai se recuperar em breve. Então ele não deve se preocupar muito. O protagonista diz que a doença não pode ser curada por remédio. Automaticamente vem uma ideia na sua cabeça. Ann tem muito conhecimento sobre várias ervas medicinais em sua cabeça. Ele também possui os conteúdos de livros médicos que o dono original do corpo leu. O jovem entende que não tem o conhecimento que ajudará a salvar sua mãe agora, mas algumas informações úteis ainda estão disponíveis. Ele pede ao irmão mais velho a receita escrita pelo médico. O garoto percebe que seu irmão guardou e diz que eles têm sorte pois muitos o jogam fora. O irmão mais velho dá a receita dizendo que ela foi prescrita por um médico famoso. A receita usa ginseng que ajuda a aumentar a energia e melhorar o metabolismo, chifres que são usados como um agente de fortalecimento, raiz de angélica que alivia a prisão de ventre, melhora a digestão, promove a circulação sanguínea no intestino. Mas o protagonista percebe que nada está relacionado à vesícula biliar, então o garoto diz aos seus irmãos que esse médico é um charlatão. Ele explica que este medicamento não tem efeito e só é caro por causa da presença de ginseng e chifres. Ann diz que a mãe está doente porque a bexiga está cheia de conteúdo sólido. O irmão mais velho pergunta se a mãe tem cálculos biliares, então como Ann descobriu apenas examinando seu estômago. O jovem responde afirmativamente que era possível. O irmão mais velho entende que ele não falaria bobagem sobre a doença de sua mãe, então ele acredita em Ann e pergunta como eles podem mudar o remédio. O protagonista responde que com a ajuda da água fervida do milho pode reduzir a dor. O irmão do meio pergunta se há um caminho melhor. Ann responde que a melhor maneira é se livrar dos cálculos biliares. O homem pergunta se é possível se livrar deles e o prota diz que sim.
Ele continua dizendo que vai curar o estômago da sua mãe, mas para isso precisa abri-la. Seus irmãos ficam assustados com suas palavras, mas An está firmemente convencido de sua decisão. An Ji-soo diz que os médicos ocidentais abrem o estômago com uma faca e retiram o excesso. Seu irmão grita perguntando se ele está louco de achar que vai abrir o estômago de sua mãe com uma faca. O protagonista pensa melhor nas palavras e percebe que talvez as palavras de que cortar o estômago pode curar a doença serão consideradas absurdas. Então ele olha para sua mãe percebendo que ela está segura. O jovem entendeu que renasceu neste corpo definitivamente para salvar sua mãe, e ele está determinado a fazer isso. O garoto se vira para seu irmão e diz que se o estômago de uma pessoa for cortado ele ainda continuará vivo. O irmão dele não acredita. An fala que se você fechar tudo depois de remover as pedras e cuidar bem da mãe, ela será capaz de se recuperar rapidamente. O cara pega An pela roupa no peito e grita perguntando o que ele acabou de dizer. O outro diz ao irmão do meio para parar, então diz que a arte de curar por trás da grande muralha da China é realmente incrível. O protagonista está impressionado com o apoio de seu irmão, mas seu irmão mais velho nunca tinha ouvido falar do estômago de um homem sendo cortado. Ele diz que não consegue nem pensar nisso. An fica espantado e grita que se tudo ficar como está sua mãe acabará não resistindo. Então ele questiona por que seus irmãos estão tão calmos. Vabum dá um tapa na cara de An e grita para o irmão mais novo calar a boca. O protagonista segura sua bochecha machucada e Vabum continua perguntando como ele ousa dizer essa bobagem na frente de sua mãe. Vabok pede ao irmão que pare, mas diz ao prota que não deveria estar falando bobagens. An balança o punho e o acerta no rosto. Vabum sorri e pergunta se o garoto é completamente louco. Ele balança para trás e diz que deve revidar com força para fazê-lo cair. Vabok grita para o irmão parar e pergunta se vão continuar desrespeitando sua mãe. Vabum pede desculpas dizendo que é o irmão mais novo que está sendo desrespeitoso. O irmão mais velho diz que Vabum é mais velho e tinha que manter a postura não importasse o que An fizesse. Então o homem pergunta como Vabum foi capaz de fazer isso na frente de sua mãe. A mãe diz ao filho do meio que ele foi muito rude com o protagonista pois ele só quer o melhor para ela. O irmão do meio pede perdão à mãe. A mãe diz ao protagonista que mesmo que seu irmão lhe desse um tapa, onde ele aprendeu a atacar assim, An não sabe o que dizer em resposta. A mãe expira e continua dizendo que para começar vale a pena fazer o que An disse. Talvez a água fervida do milho seja mais eficaz do que um medicamento caro. Ela pede para trocar a medicação. Vabok responde que isso é tudo por causa do custo do tratamento. A mulher o interrompe e diz que confia nas palavras do seu filho mais novo. Ela avisa que agora quer descansar um pouco e manda os filhos ir embora. O protagonista acha que é obrigado a fazer uma operação na mãe, mas agora nem sequer tem as ferramentas. Ele entende que se tudo ficar como está, o irreparável vai acontecer e ele e os irmãos chorarão pelo corpo da mãe. An acredita que terá que fazer tudo escondido deles. Vabum o chama e pede perdão dizendo que a condição de sua mãe não está melhorando, e é por isso que ele está tão nervoso. An responde que não tinha problema e diz que ele também falou muito precipitadamente. Vabum diz que seu irmãozinho tem um golpe muito feroz. O jovem sorridente diz ao irmão que eles não se veem há muito tempo e sugere que ele organize um duelo. Vabum está surpreso com tal proposta. O protagonista fala que não é interessante lutar assim, então sugere que o perdedor cumpra um pedido. Depois de um tempo, o protagonista está aquecendo antes da luta. Os irmãos estão um ao lado do outro. Vabok pede ao irmão do meio que vá com calma e ele ri. An fala que isso não é nada demais e ele só pensava que deveria definitivamente aprender artes marciais. O protagonista acha que mesmo sendo jovem e fraco deveria tentar isso. Vabum diz feliz que depois de estudar ele finalmente percebeu o valor de seu irmão. O protagonista concorda e acredita que ele também está em boa forma física. Os irmãos ficam um em frente ao outro. Vabum pede ao irmão mais velho para esperar que ele vai terminar em breve. Essas palavras deixam o protagonista irritado e ele entende que precisa agir agora. O garoto decide fazer um ataque surpresa. Ele corre para frente com os punhos, mas Vabum se afasta de seu ataque e o chuta no estômago. An voa e cai no chão. Ele não entende como aconteceu porque o irmão não se mexeu. O mesmo se levanta e pergunta o que há de errado com ele. Vabum diz que esse ataque surpresa é muito fácil. An entende que ele definitivamente não terá uma chance aqui.
O irmão mais velho olha entediado para o duelo onde Vabum vence facilmente. O protagonista foi parar no chão novamente e diz que seu irmão está num nível diferente. Vabum ri e diz ao irmão que se ele desistiu então ele ganhou a aposta. An se levanta e grita que a luta ainda não acabou. Vabum o chuta mas o jovem bloqueia-o. Chute com as mãos, ele congela em uma pose de luta e percebe que Vabum está de pé em uma perna de apoio. An entende que está à sua chance. O protagonista empurra a perna de Vabum para longe e joga todo o seu corpo nele para derrubá-lo. Ele consegue fazer isso e ganha uma vantagem, mas em seguida Vabum agarra sua mão. O prota fica espantado e seu irmão sorri dizendo que agora ele não pode usar essa mão. Depois disso o homem o chuta com força no estômago, fazendo com que ele voe para o lado. An cai no chão e se encolhe de dor. Vabum olha para seu irmão derrotado e logo diz que precisa de um tempo para pensar em que pedido vai fazer. Depois de algum tempo, o protagonista está sentado à mesa, ele aperta a mão lembrando de sua luta. O garoto está com dor de estômago e diz que parece que o irmão exagerou. Ele lembra que seu irmão disse que iria pensar no pedido. Nesse momento o jovem não sabe o que o irmão vai pedir e entende que cavou a própria cova aqui. O protagonista presta atenção na sua comida e vê que novamente não há proteína. O garoto questiona se não tem ninguém com grana em sua casa. De repente ele lembra do seu objetivo principal que é a operação de sua mãe. An presume que ele possa pedir um bisturi no ferreiro ou pedir que ele crie um. Quanto ao tipo sanguíneo pode ser determinado usando um teste simples. O problema realmente é a anestesia. Mesmo depois de passar pelas lembranças em sua cabeça, o protagonista não encontrou que tipo de erva pode substituir a anestesia. Ele também precisa de uma agulha para uma seringa. Não será fácil para os ferreiros desta época fazer uma agulha mais fina do que um vaso sanguíneo. An Ji-sou sabe que em uma época em que as pessoas têm medo de cortar o estômago, ele precisa de alguém que queira ajudá-lo. O garoto se levanta da mesa e começa a raciocinar. Ele pensa no que pode fazer para conseguir uma faca. Ele lembra que primeiro é preciso dinheiro. Então o garoto abre a gaveta da cômoda e percebe que o maldito anjo deu notas modernas. O protagonista lembra que disse que precisaria de dinheiro quando renascesse, mas só há notas de papel moderna na gaveta. An pensa com raiva que desde que foi enviado para outro mundo, o dinheiro deveria ter correspondido à moeda local. O protagonista é distraído por algo. Ele vê seu irmão e corre para ele. An está de pé à sua frente com os braços estendidos pedindo uma mesada. Depois de um tempo o protagonista vai para o mercado onde é muito barulhento e lotado. Ele se espanta com a quantidade de pessoas no mercado. O cara estuda seu entorno e não vê gyoza em lugar nenhum. Gyoza é um prato típico como bolinhos. O protagonista se pergunta se ele não está na China. As pessoas respondem que a primeira vez que ouve tal nome, An lembra que gyoza foi criada para confortar as almas das pessoas que partiram durante a guerra, ou seja, ele foi enviado para um lugar antes de gyoza ser inventada. O jovem diz que desde que chegou aqui ele comeu apenas grama, sem carne e sem suplementos proteicos. O protagonista chega a um prédio que ele presume ser uma loja de curandeiros. Ele abre a porta perguntando se tem alguém aqui. O cara estuda ervas lembrando que já passou no ferreiro e conseguiu a faca. O problema é que de fato a anestesia não existe. Mas ele pergunta ao vendedor se tem alguma erva que causa paralisa temporariamente. O vendedor diz que mesmo uma pequena dose de veneno paralisa temporariamente, mas se exagerar pode ser perigoso. Portanto, venenos não são usados nesta loja. Então, o vendedor pergunta por que ele está procurando veneno. O cara responde com um sorriso que ele apenas precisa de alguns. An pergunta ao vendedor se ele pode encontrar alguns, mas logo é interrompido por um homem sentado em uma loja que pergunta quanto o protagonista vai pagar. An acha que primeiro ele precisará determinar os efeitos colaterais na dose letal, então depois pegar o suficiente para conduzir o experimento. Ele vai precisar de muitos ratos para experimentos. Por enquanto tudo que ele precisa é do nome da erva venenosa mais barata e então ele mesmo vai procurá-la nas montanhas. O protagonista diz em voz alta que precisa de muitas ervas de diferentes tipos. An fala que se vários tipos forem trazidos para ele dará uma quantia por 600 gramas. O homem diz que é muito pouco, então o prota aumenta um pouco mais o valor. E diz que se for mais caro ele mesmo sobe na montanha para pegar as ervas. Então o vendedor aceita a proposta e diz que amanhã a erva já vai estar aqui.
O protagonista sai da loja e começa a pensar sobre outras trocas que tem que fazer. Por exemplo, a bebida alcoólica pode substituir o álcool que ele usa para lavar as coisas, mas agora tudo o que ele precisa fazer é encontrar ratos para experimentar anestesia. O protagonista chega aos arredores Shoyon. Esse lugar é chamado de Vila dos Pobres, um lugar onde as pessoas não podem alugar terras, então eles fazem pequenos barracos. O prota olha para as pessoas pensando que até onde ele sabe as pessoas que vivem aqui muitas vezes pegam e comem ratos, sapos, cobras e tudo o que tiver. Ele anda pela rua sentindo um mau cheiro terrível. Dizem que 1 a 2 pessoas falecem de fome aqui todos os dias. Não há diferença entre as pessoas daqui e os mendigos, mas a situação aqui é muito pior do que se espera. Algo atrai a atenção do protagonista. Ele olha para a multidão de pessoas e não entende o que elas estão olhando. O garoto pede que se afastem e o deixem passar. Ele empurra a multidão e vê um homem no chão com problema na perna. An corre para ele perguntando como isso aconteceu. Pessoas próximas dizem que o homem caiu de uma árvore enquanto colhia damascos e quebrou a perna. An diz que é curandeiro e estava apenas de passagem. Ele pediu para dar uma olhada na perna. As palavras de que ele é um curandeiro assustou as pessoas e a mulher pediu que ele se aproximasse. An coloca a mão na perna do homem e ele grita de dor. O garoto percebe que o osso parece quebrado e não há como determinar a forma da fratura. Se o osso quebrado rompeu os ligamentos, então terá que ser costurada sem ferramentas e equipamentos. A questão é se o protagonista pode salvar este homem. Um curativo é aplicado na perna quebrada para estancar um pouco a ferida. An diz que agora vai sentir a perna e o homem se prepara para suportar a dor. Ele percebe que os vasos são normais e o osso parece quebrado. No entanto, o problema é que não dá para determinar a forma da fratura ou se o osso quebrado rompeu o ligamento. O protagonista olha para o menino ao lado dele chamando seu pai. O homem ferido responde seu filho. Anjisou olha para as lágrimas nos olhos do menino e acha que algo pode ser feito. Ele grita para as pessoas atrás dele para trazer água gelada e toalhas limpas. As pessoas estão pensando em onde obter água gelada já que não é inverno. O prota percebe que não há geladeiras aqui já que esta é uma aldeia com pessoas pobres. Ele grita para trazer pelo menos água fria. O filho do homem pergunta se a água do poço serve e An concorda dizendo para trazer o mais rápido possível. Em seguida ele pede ao menino que encontre galhos de árvore para usar como tala. O garoto imediatamente corre para executar os pedidos. An rapidamente desenrola o curativo acreditando que a ferida já está mais seca. O jovem olha para a condição da perna do homem e vê que a parte interna da canela está muito inchada. Então ele presume que o osso quebrado danificou os ligamentos. O protagonista acha que ele pode estar errado já que os músculos do outro lado da perna não foram afetados. An Ji-soo é surpreendido por algo. Um sistema aparece na frente dele e o jovem não entende o que é. Ele vê os ossos da perna como em um raio-x, e se pergunta se isso é uma clarividência ou ele está ficando louco. An vê o osso quebrado do homem e rapidamente percebeu horrorizado que o sistema está desaparecendo. Então ele precisa se apressar. O garoto grita para as pessoas atrás dele que os ossos quebrados precisam ser encaixados. Eles precisam segurar o homem para que ele não possa se mover. O homem grita de dor enquanto é segurado por todos. An consegue juntar os ossos e logo percebe que a visão de raio-x se dissipou. Ele entende que essa habilidade apareceu devido ao seu renascimento. O menino se aproxima com a água e pergunta se seu pai vai ficar bem logo. O protagonista responde que sim e explica que seu pai apenas desmaiou por causa da dor, mas logo vai acordar. Nesse momento o prota percebe que é até melhor que o homem esteja desmaiado. Ele rapidamente começa a fazer a sutura. As pessoas estão chocadas que ele está costurando a ferida como se fosse roupas. Assim que termina ele enxuga o suor da testa. O garoto diz que ainda está preocupado com o ligamento, mas até agora é o melhor que ele foi capaz de fazer. O cara fez tudo às pressas, embora inicialmente não houvesse sequer uma agulha. O protagonista entende que seu paciente desmaiou, mas ele ainda precisará de anestesia para o futuro. As pessoas notam que o líquido vermelho não flui da sutura, então eles começam a enxergar como um curandeiro habilidoso, um velho de bengala que assistiu tudo isso. Percebe que An colocou o osso quebrado no lugar, então ele lembra que em sua juventude sua fratura não cicatrizou adequadamente e até hoje ele não pode andar normalmente. O ancião fala que o garoto é novo, mas muito talentoso.
Um dos homens pergunta se dirige ao protagonista como senhor e pergunta por que ele veio à sua aldeia. Anjissou respondeu com um sorriso no rosto que ele veio comprar ratos. O homem fica espantado e pergunta por que ele quer comprá-los. An diz que os usa para o trabalho. Para começar ele vai comprar 20 peças. O homem diz que será difícil conseguir 20 ratos e logo pergunta quanto ele vai pagar. Então o garotinho filho de seu paciente o interrompe e diz que vai pegar todos os ratos em troca de não pagar o tratamento de seu pai. O protagonista de qualquer maneira não estava pensando em cobrar, mas rapidamente aceitou a oferta. Ele pergunta quantos dias vai demorar e o garotinho responde que no máximo 4 dias. An aceita e fala que no futuro ele precisará de um pano quente, álcool forte e um pano limpo para cuidar do pai. O garoto fica espantado que só precisa disso para ser tratado. An se despede dele dizendo que tem certeza de que o pai do menino vai se recuperar. O garotinho responde que tem certeza já que um curandeiro o curou. Tarde da noite o protagonista pega a faca feita sob medida no ferreiro. Ele examina a faca e percebe que ela é mais grossa que um bisturi, mas no início ela pode ser usada. Agora ele precisa obter um desinfetante. O garoto vai até um bordel atrás de álcool para substituir o desinfetante. O protagonista fica espantado por não haver um único cliente na casa. Ele não tem tempo para terminar as palavras e um homem começa a gritar. O homem está repreendendo uma das meninas. Quando 2 trabalhadores se aproximam, um deles diz que é um erro dele e vai trazer outra menina. O homem dá um tapa na cara do anfitrião e grita perguntando se o cara não sabe o seu lugar. O homem que apanhou quer pegar sua arma, mas o outro o impede. O homem que desferiu o golpe está muito revoltado com esse comportamento e tira uma faca de suas roupas. Sua lâmina passa perto da bochecha e imediatamente o homem ferido puxa uma espada de seu cinto. Ele ataca seu inimigo e o homem cai no chão perguntando se pelo menos ele sabe quem ele é. O homem com um corte na bochecha se levanta sobre um rival com uma arma nas mãos e diz para ele ir para o inferno. O homem foge dizendo que este não é o fim. O amigo pergunta ao outro como está o rosto dele. O cara responde que está tudo bem. O protagonista está os observando, então os homens o veem e perguntam quem ele é. Anjissou diz que é curandeiro e pede permissão para ver o ferimento do cara. O homem responde que An parece jovem para o médico. Então diz que se ele veio aqui para beber pode ir em frente. O prota observa os homens virando as costas e indo embora. Ele fica preocupado, mas se o paciente não quer ser atendido não tem o que fazer. O protagonista diz à garota que precisa de um licor forte. A garota fica impressionada com sua pergunta, mas ela diz que as bebidas podem ser compradas em lojas próprias, pois elas não são vendidas separadamente. O protagonista agradece e vai em direção à loja de bebidas. O protagonista caminha pelas ruas noturnas da cidade com uma garrafa vazia de álcool na mão. An acha que talvez ele possa até conseguir um desconto se fizer um grande volume de compras. Em seguida o garoto começa a ouvir vozes. Um homem grita que quer sobreviver. An se aproxima da casa de onde os gritos estão vindo e vê um homem pedindo para alguém esperar um pouco, pois o médico virá em breve. O protagonista imediatamente percebe que esses são os 2 caras que estavam anteriormente no bordel. Anjissou lembra que seus serviços foram recusados uma vez. Além disso, ele acha que esses problemas não é da conta dele. O jovem está prestes a sair, mas a tábua do chão rende sob seu pé. O homem se vira ao escutar o som e diz que o curandeiro chegou. Ele pede a Anjissou que examine seu irmão mais novo. O prota tentou sair, mas não teve sucesso. O homem avisa que seu amigo não para de derramar líquido vermelho, então questiona se existe alguma forma de salvá-lo. An fala que tentou ajudar eles anteriormente, mas eles não quiseram. O homem responde que sabe disso, mas o doutor saiu em uma visita e não tem ninguém para ajudar seu amigo. Por isso ele pede ajuda ao garoto. An diz que não pode atender alguém no consultório de outro médico. O homem responde que pode tirar seu amigo daqui, mas o protagonista diz que não quer atendê-lo. O homem cai de joelhos à sua frente e pede perdão por ter sido rude. Em seguida ele implora ao garoto para curar seu irmão mais novo. An fica espantado com um pedido tão sincero e responde que é apenas um aluno do médico. O homem responde que confia nele. An fala que vai fazer o tratamento, mas como muito tempo se passou ele não tem certeza do resultado. De repente um idoso invade a casa dizendo que ouviu falar que há um paciente em emergência aqui. O homem diz ao médico para vir até ele e o protagonista imagina que o curandeiro chegou a tempo. O doutor Bom diz que a ferida precisa ser tratada.
O protagonista fica de canto para ver como o médico vai tratá-lo. O Dr. Bom diz que parece que a maior veia do rosto foi cortada, então ele decide fazer acupuntura para parar o líquido vermelho. O protagonista fica espantado que o curandeiro decide usar acupuntura contra o corte. O doutor tira uma agulha e coloca não muito longe do corte. Anne está em choque, mas percebe que o líquido de fato diminuiu. Ele acredita que o Dr. Bom estimulou o feixe nervoso, o que fez com que os músculos se expandissem e parasse o vaso sanguíneo. Anne, como estagiário, não entendeu isso, mas a acupuntura é uma técnica médica com ciência científica. O homem pergunta ao médico sobre a condição de seu irmão. Bin enfaixava o rosto do cara dizendo que fez tudo o que pôde. O homem agradece por seus esforços. O médico responde que não teria tanta pressa. Depois de 15 minutos ele vai retirar a agulha e se o líquido não parar, não há saída. O cara não entende e pergunta se seu irmão não vai resistir. Bom responde que o tempo dirá. Então o homem questiona se é possível não tirar a agulha. O médico responde que se deixar a agulha lá, o homem perderá a voz ou ficará cego. O homem cai no chão em choque. O protagonista percebe que esta é uma medida temporária e tudo será resolvido se os vazios forem conectados. O protagonista diz que não pode interferir no trabalho de outra pessoa. Em seguida o curandeiro presta atenção nele e pergunta quem ele é. Anjissou responde com um sorriso que está estudando medicina. O curandeiro pergunta com dúvida se ele realmente é estudante. Anne diz que leu muitos livros sobre medicina e às vezes pratica arte. Então ele pede para ser autorizado a conectar os vasos sanguíneos do paciente. Essas palavras deixam o médico confuso e ele pergunta novamente sobre os vasos sanguíneos. O curandeiro fica surpreso que notou que o vaso sanguíneo do homem foi cortado apenas olhando para a ferida e também quer conectá-lo. O médico olha para seu paciente e percebe que de qualquer forma não há esperança, então ele deixa o protagonista tentar. Anjissou arregaça as mangas e agradece pela oportunidade. O outro homem fica ali perto em desespero. O jovem a pede ao curandeiro para pressionar onde ele aponta. O curandeiro pressiona e o garoto pede para pressionar mais. O prota acha que uma agulha mais fina é necessária para os vasos sanguíneos, mas não há nada a ser feito. O Dr. Bom olha para a agulha nas mãos do garoto e fica em choque. O protagonista lembra que não tem anestesia, então ele precisa se apressar. A falta de ferramentas ainda é uma dor de cabeça para o garoto. Ele decide olhar para o vaso sanguíneo e o homem começa a gritar de dor. O médico Bom coloca outra agulha no pescoço do homem e ele desmaia. Anjissou fica espantado que o curandeiro removeu a dor com uma agulha. O médico diz que sim e se espanta que o garoto, como estudante, não saiba o básico da acupuntura. Nesse momento o protagonista decide que deve estudar a arte da acupuntura. Ele diz ao curandeiro para pressionar lá enquanto ele conecta o vaso sanguíneo cortado. O curandeiro precisa se esforçar mais. Depois de um tempo ele diz ao curandeiro que ele não pode mais pressionar e puxar a agulha. O corte no rosto do homem é costurado. O médico Bom olha para o paciente com espanto, pensando que durante todo esse tempo havia uma arte de curar no mundo. Quanto mais ele olha, mais ele admira. O protagonista diz ao irmão do paciente que ele só deve comer mingau e limpar a ferida de manhã e à noite com bebida alcoólica. Então em 2 semanas pode retirar a linha. Os irmãos agradecem por sua ajuda. Anne grita para o homem com o corte para não se machucar novamente. Os irmãos felizes estão indo embora. O curandeiro olha para os homens que partem. Ele pensou que um deles não resistiria ou se tornaria um aleijado. Anne se volta para o curandeiro e fala que gostaria de aprender acupuntura com ele. O Dr. Bom responde que se ele o ensinar a conectar vasos, então ele lhe ensinará a técnica da acupuntura. O protagonista ri e concorda com tal oferta. Eles concordam em cuidar um do outro. Enquanto isso, alguém fala que a mãe andou no quintal durante o dia. Vabum diz que já ouviu falar sobre isso e conta que deu chá para ela como o protagonista mandou. Vabok responde que a receita de era melhor do que a receita do médico. Vabum responde que agora seu irmão mais novo está se concentrando. Vabok comenta que o protagonista abandonou os livros e pediu dinheiro para sair. O homem ainda diz que vai sugerir que o irmão mais novo tenha atenção. Ele pede que Vabum ensine ao garoto a arte da espada para defesa pessoal. Nesse momento o protagonista volta para casa e seu irmão mais velho cumprimenta. Vabum diz ao seu irmão para entrar, mas observa um líquido vermelho na manga dele. Anjissou diz que está um pouco atrasado. Vabum grita perguntando o que seria isso na sua mão.
O protagonista responde que essa mancha não é dele, mas de um cara que ele tratou. Vabok fica em silêncio, mas depois pergunta se ele está brincando de ser médico. O protagonista responde que ele vai se tornar um curandeiro habilidoso e se tornar famoso. An ainda fala que muitas pessoas de famílias nobres se tornaram famosas como curandeiras. De qualquer forma, não importa, porque ele decidiu encontrar uma cura para a doença de sua mãe. Vabum fica espantado com a forma que An falou. Vabok conta que o remédio que o garoto prescreveu tem se mostrado eficaz, mas ele não deve se preocupar com isso porque não é um curandeiro. O irmão do meio abraça o protagonista e diz que acredita nele já que sua mãe melhorou. An agradece com um sorriso. O irmão mais velho pede a Vabum para ensinar a arte da espada. O prota fica surpreso, mas Vabum diz que seu irmão apenas se preocupa que o garoto esteja andando sozinho pela rua sem uma espada. Vabum chama seu irmão para segui-lo. O protagonista acha que ele realmente não conhece este mundo, então não se incomoda em aprender. O irmão joga uma proteção contra golpes e diz que o garoto deve colocá-lo. An pega e diz que é muito grande. Ele também fala que seria injusto se apenas ele usasse proteção. O irmão ri e pergunta se ele acha que pode acertá-lo. Ele diz que qualquer arte marcial que An aprenda sem seu conhecimento, ele ainda não será capaz de atingi-lo. O prota grita que talvez ele se arrependa. Eles assumem posições opostas um ao outro. Vabum fala para seu irmão atacar primeiro. O protagonista pensa que mesmo que ele não seja muito forte na arte da espada, em sua vida anterior ele aprendeu Kendo. O garoto segura um pau nas mãos e corre para atacar. Vabum o atinge com a arma antes do tempo diretamente no estômago. An voa para o lado e cai no chão. O irmão fala que ele é muito lento. O garoto pensa com raiva porque seu irmão é tão rápido. Ele se levanta e diz com uma voz trêmula que isso é apenas o começo. O protagonista está pensando em tentar a esgrima desta vez. Devido à velocidade da esgrima, ele será capaz de pegar o adversário na primeira vez. O irmão fica chocado, mas facilmente bloqueia o ataque e com um golpe ele envia um An voando novamente. Ele se aproxima de seu irmão deitado no chão e pergunta quem lhe ensinou artes marciais. O prota diz ao seu irmão que é inútil porque ele não tem habilidades de luta. Vabum pede para segui-lo e fala que ensinará o básico. Ele o leva a uma árvore na qual uma pedra suspensa está pendurada. Vabum diz que ele deve bater na pedra. O protagonista fica espantado com tal tarefa. Ele vai com um pau em uma pedra e pensa em como acertá-la. O garoto acha engraçado e diz que isso é muito fácil. Ele está prestes a atacar quando Vabum grita perguntando o que ele está fazendo. O homem aponta com um pedaço de pau e fala que ele deve começar a partir daqui. An se espanta com tamanha distância. O irmão pede para ele se concentrar, em seguida mostra como ele deve fazer. Vabum vira e diz que agora é a sua vez. Neste momento a pedra fica balançando por causa do golpe recebido. An diz que ele precisa ficar parado antes do ataque. O irmão grita para ele que o inimigo não vai ficar parado, então o garoto tem que acertar a pedra em movimento. O protagonista faz várias tentativas de acertar a pedra, mas todas sem sucesso. Vabum diz que quando ele conseguir acertar 3 vezes em 10, então ele pode terminar. An acha que não é muito, mas depois de inúmeras tentativas ele se senta cansado no chão. O garoto percebe com desespero que não consegue nem acertar 3 vezes em 100. An Ji-soo está pensando que ele pode desistir das artes marciais e se concentrar na medicina. Ele se lembra de ter sido esfaqueado com uma espada e percebe que não pode partir como da última vez. O protagonista olha para a pedra e acha que passou por tanta coisa para se tornar médico. O jovem retorna aos treinos cheio de determinação. Amanhã chega. Vabum vai para o pátio pensando se An conseguiu fazer o que ele pediu ontem. O irmão vê um buraco no chão no local onde deixou o protagonista para treinar com uma pedra. Ele fica surpreso com o quanto o garoto treinou. Vabum vê que 3 pedras agora estão penduradas na árvore e se pergunta se estava tentando acertar os 3 ao mesmo tempo. Nesse momento o protagonista está deitado na cama. Ele se levanta se esticando e olha para suas mãos surpreso. O cara vê músculos em seus braços e não entende como conseguiu isso em apenas um dia. An entende que ele veio do renascimento. Depois de um tempo o cara lembra que marcou de encontrar o médico Bom hoje, então corre para a loja do médico na cidade. Bom está sentado e estudando uma agulha curva, dizendo que chegou a pedir aos ferreiros que fizesse tais agulhas com antecedência. O
Curandeiro sabe que os vasos sanguíneos humanos são finos, mas ele não conseguiu costurar nem mesmo uma embarcação suína mais grossa. Provavelmente ele terá que abater mais 10 porcos para conseguir o aproveitamento. Anne bate na porta do médico perguntando se ele está lá. Bom fica feliz em vê-lo e corre em sua direção perguntando se ele já comeu. Anne Sou responde que ainda não, então o doutor o convida para fazer um lanche. O protagonista fica espantado ao ver carne na mesa. Essa é a primeira vez que ele come carne após o renascimento. Anne deseja ao curador um bom apetite. O médico diz que se preparou para sua chegada e mostra a agulha perguntando o que ele acha. Os olhos do prota ficam arregalados em choque e ele olha para a agulha nas mãos do velho. Anne pergunta espantado onde o velho comprou a agulha. O médico pergunta se ela é muito boa e o protagonista responde que é muito melhor do que ele esperava. O garoto começa a pensar no que significa esses instrumentos cirúrgicos aqui. Ele diz em voz alta que a agulha é melhor do que ele pensava, então pergunta onde foi feito. O médico responde que na chamada fundição na magistratura. Trata-se de uma forja que fabrica armas para soldados. Anne começa a desenhar instrumentos cirúrgicos. O curandeiro olha para as imagens e pergunta o que é. O garoto responde que é usado para segurar em vasos de costura e para empurrar os ossos para longe. O médico diz que essas ferramentas serão muito difíceis de fazer, então ele não consegue garantir. O jovem responde que se ele fizer algo assim será uma grande ajuda no tratamento. Mais tarde, depois de terminar o almoço, Anne se inclina para trás em sua cadeira dizendo que comeu muito. Bom fala que tem algo para mostrar. Ele mostra como semeou os vasos dizendo que praticava com carne de porco. O protagonista entendeu agora de onde vêm todos esses pratos de carne de porco. O garoto responde que o líquido pode vazar um pouco mais. No geral, o curandeiro fez um bom trabalho. E ele acha que não é ruim pela primeira vez. Bom pergunta por que pode acabar vazando. Anne responde que o líquido nos vasos flui em uma determinada direção, então primeiro você precisa determinar a direção. O curador entende que é uma questão de direção. Anne explica ao curandeiro como fazê-lo corretamente. Anne fica espantado com a chegada de um homem que trouxe uma maquete do corpo. Ele está feliz que agora é a hora de estudar acupuntura. O curandeiro pede ao protagonista para assistir e aponta para um ponto chamado Fengai e explica que ali é para fortes dores de cabeça. Em seguida explica que aquele ponto está associado ao movimento do intestino grosso. O protagonista entende que não há tantos pontos de acupuntura. Anne pergunta ao médico apontando para o boneco se todos os pontos de acupuntura estão indicados nele. Bom responde que tudo o que ele sabe é sobre isso. Se o prota se tornar um curandeiro habilidoso, haverá pontos que só ele sabe. O protagonista percebe que ele não pode encontrar aqui um mapa da acupuntura moderna. Pontos aparecem na frente de Anne como se um livro estivesse diante de seus olhos. O garoto percebe que isso também é uma capacidade de renascimento. O curandeiro não entende por que está olhando para algo à sua frente. Ele cai em si e se assusta com o velho. Bom pergunta se ele não escutou seu ensinamento sobre a vitalidade. Anne responde que escutou tudo perfeitamente. O médico pede para ele explicar o que entendeu então. O jovem percebe um console com uma imagem da estrutura do corpo humano à sua frente. Ele entende que se você inserir uma agulha, ela estimulará os nervos responsáveis pelo trabalho dos rins. Bom se irrita novamente e grita perguntando o que ele estava pensando. O velho se vira dizendo que aparentemente não está pronto para aprender acupuntura com ele. O protagonista tenta garantir que ele está errado. O médico se oferece para testar sua determinação pedindo que ele traga uma coleção de livros sobre acupuntura que está em seu quarto. Anne fica surpreso. O doutor segura os livros em suas mãos e diz que ele lhe dará 3 dias para estudar o conteúdo desses livros, e até lá ele não vai ensiná-lo acupuntura. Anne concorda. O médico diz que durante esses 3 dias ele vai treinar. Os dois concordaram em se ver em 3 dias. O protagonista está infeliz por precisar se lembrar de tanta coisa. Ele está atrasado e precisa correr mais rápido. O jovem está de volta em casa e seu irmão pergunta onde ele estava. Anne responde que ele se encontrou com o Dr. Bom. Vabum pergunta se ele está pensando seriamente em se tornar um médico. O garoto responde que sim e seu irmão diz que não se importa, mas avisa que o garoto precisa convencer seu irmão e sua mãe de que está pronto para isso. Vabum pergunta sobre quantas vezes ele conseguiu acertar a pedra ontem. Ele respondeu que acertou 10 de 10. O irmão fica espantado e pergunta se Anne está sendo honesto.
An diz que vai ler tudo primeiro e depois mostrá-lo como fez. O garoto sai correndo deixando seu irmão para trás. Vabum vê que seu irmão voltou para os livros novamente. Ele acha que An não é um trapaceiro, mas acha estranho ele ter acertado 10 vezes. O protagonista lê os livros e começa a pensar que os pontos de acupuntura modernos são muito diferentes. Ele está procurando o que está ligado à doença de sua mãe, mas acha que o ponto da vesícula ainda não foi descoberto. O garoto começa a comparar os pontos atuais com os antigos, mas ele entende que os outros podem vê-lo, então decide usar uma linguagem que ainda não foi inventada. An terminou sua comparação e agora precisa seguir passo a passo. A noite chegou. O protagonista está à mesa com seus irmãos e um deles diz que soube que o garoto pulou o almoço. An responde que ele transcreveu uma coleção de livros sobre acupuntura que ele pegou emprestado do doutor. Vabok pergunta ao irmão se ele realmente vai se tornar um médico e o garoto responde afirmativamente. O irmão grita que não o enviou para outra cidade para ele querer ser médico. O protagonista pergunta qual o problema ele ser um médico. Ele explica que pode salvar muitas vidas. Vabok grita de volta que não é que seja ruim ser médico. Enquanto isso, Vabum está comendo em silêncio e pretende não entrar na confusão. Vabok continua dizendo que ele deve se tornar um dignitário de alto escalão para ser capaz de ajudar o imperador com sabedoria. O protagonista está zangado e grita para o irmão que isso é bobagem. Afinal, ele mesmo tentou passar em cargos altos e falhou. Vabok fica chocado com tais palavras sobre seu fracasso. O jovem grita que seu irmão até tentou suborno. Ele continua gritando que Vabok é uma pessoa excepcional com uma boa disposição mesmo sem subornos, então ele definitivamente deveria subir no cargo. O protagonista reafirma sua vontade de se tornar um médico. O garoto diz que vai tratar os doentes e salvá-los. Além disso, ele quer tornar a vida deles muito melhor. O protagonista fica cansado e se levanta dizendo que vai sair primeiro. Vabum se levanta e o segue. Ele diz que seu irmão mais novo cresceu. O protagonista pergunta se ele não exagerou demais. O irmão disse que falar a verdade são coisas diferentes. O irmão diz que nesses momentos frustrados o melhor é suar muito. Ele sugere que An vá para o quintal para ele verificar se o garoto realmente bateu as 10 vezes. O protagonista facilmente bate na pedra. Seu irmão fica espantado e ele ri. Vabum diz que achava que ele só sabia escrever e ler, mas ele também é forte nas artes marciais. Dessa vez o irmão pendurou 6 pedras. Ele pede para o garoto olhar com mais cuidado, em seguida acerta todas as pedras com um golpe. An fica espantado e o cara pergunta se ele consegue. Caso consiga, quando ele encontrar os ladrões, eles não vão vencê-lo. Vabum diz que agora ele vai ensinar seu irmão mais novo a bloquear. Eles estão enfrentando um ao outro. Vabum manda ele atacar primeiro. An corre para o ataque, mas ele não acerta o adversário. O protagonista lembra sobre um ponto vulnerável e tenta acertar, mas o irmão rapidamente bloqueia esse golpe. An fica espantado e decide manter distância e procurar uma lacuna. Vabum ataca bem ao lado do seu rosto e o garoto diz ao irmão que pode considerar que o perfurou. Vabum diz que ele foi incrível mesmo tendo perdido porque leu seus movimentos. O protagonista decide terminar o treino pois tem que ir ao mercado amanhã. Vabum diz que An precisa treinar mais vezes no futuro pois se tornará mais forte. Enquanto isso, o curandeiro chega ao ferreiro. O homem oferece ao curandeiro uma xícara de chá e pergunta por que ele chegou tão tarde. O curandeiro toma o chá e diz que quer que o ferreiro faça uma coisa. O curandeiro entrega ao ferreiro o desenho do prota. Ele pergunta o que é isso. Bom responde que essas são ferramentas para o tratamento dos pacientes. O ferreiro fica espantado e pergunta como o curandeiro vai usar isso para o tratamento. O médico responde que eles serão usados pelo Sr. An, que ainda é jovem, mas é muito habilidoso. O protagonista está feliz que alguém veio até ele. O garoto pediu aos recém-chegados que viessem ontem. Os homens responderam que os assaltantes estavam furiosos na montanha ultimamente. An decide ver o que eles lhe trouxeram. Ele olha para as ervas que estão à sua frente e pede para lhe explicar seus nomes. Os homens começam a listar os nomes das ervas para ele. An Ji-soo resolve pagar um pouco mais pelos esforços dos homens, que ficaram muito felizes. O homem diz que se ele precisar de mais alguma coisa pode pedir a eles. O garoto acredita que a quantidade de grama obtida é suficiente para experimentos e agora ele pode fazer anestesia.